Olá, queridos, juntos mais uma vez para mais um estudo da lição. E hoje nós vamos falar sobre dúvidas de Abraão. Porém, antes de avançarmos, falemos com Deus. Senhor, ilumina nossa mente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vimos ali no capítulo 15, versículo 2, a preocupação de Abraão com relação ao futuro dele, algo que ele não tinha como controlar. Porém, ali nesse capítulo, Deus, ele então confirma para Abraão de que ele teria um filho, exatamente, de que o herdeiro de tudo que ele possuiria seria alguém nascido, alguém de seu próprio sangue, o seu descendente. No entanto, nós vemos aqui no capítulo 16 mais um momento de dúvidas, de incerteza, e também vemos aqui a proposta de Sarai, a esposa de Abrão, propõe a ele de que ele se deitasse com a serva Agar, a egípcia, e assim então a Sarai se realizaria tendo filhos por meio de sua serva. Naquela cultura era normal a senhora, o senhor, ele ter o escravo como uma propriedade. Tudo aquilo que o escravo fizesse ou possuísse pertencia ao seu senhor. Sarai pensou, bom, já que Deus não me concede filhos, então eu vou fazer o seguinte, Eu vou dar a minha serva para que eu possa ter filhos por meio dela. E foi isso que ela fez. E o texto mostra que Abrão, nesse momento, ele aceita de forma passiva a proposta da esposa. O texto bíblico diz que Abrão, ele anuiu ao conselho da esposa. O fato é que Abrão, ele deu ouvidos à voz de Deus, à voz da esposa, e deixou de lado aquilo que Deus havia prometido. Perceba que existe algo interessante dentro desse contexto. Aqui nós vemos a Sarai falando a respeito de Deus, Mas não vemos Sarai falando com Deus. Aqui é algo muito importante, porque o texto trabalha muito isso, a questão de ouvir, de dar ouvidos. Quero chamar a sua atenção que vemos também um paralelo entre o contexto daquilo que aconteceu lá no Éden, no episódio da queda, da tentação, com o que ocorre aqui no capítulo 16 de Gênesis. Por exemplo, lá no Éden nós vemos Eva como agente ativa, levando o fruto ao esposo, e o esposo como de forma passiva, ele come o fruto e acaba, infelizmente, levando a humanidade ao estado que se encontra hoje. Assim também vemos a mesma situação ocorrendo. Sarai de forma passiva e Sarai de forma ativa e Abrão de forma passiva. Em ambos os casos vemos a desaprovação de Deus, em ambos os casos vemos que não foi dado ouvido à voz de Deus. As consequências foram desastrosas. Vemos aqui, por exemplo, o nascimento de Ismael, que a princípio seria a solução dos problemas, mas quando na realidade foi, o causador de um problemão. E realmente foi um problemão. De fato, o relacionamento da senhora com a serva mudou drasticamente. E agora, Sarai se viu ali ameaçada pela própria serva e foi até o esposo, exigindo dele que tomasse uma atitude, e o esposo mais uma vez diz, olha, está na sua mão, resolve aí agora. E aí a gente lê o texto bíblico onde Sarai humilha Agar. E a humilhação foi tão grande que ela fugiu da presença de sua senhora. Provavelmente, quem sabe, Sarai até bateu em Agar. Mas o anjo do Senhor a visita. O anjo do Senhor a visita e diz para ela voltar e se humilhar diante de Sarai e faz promessas, fala sobre Ismael que tem o nome dado pelo Senhor, e a raiz desse nome vem do verbo chamar, que é ouvir, e é interessante que o texto ele fala sobre ouvir e termina trazendo mais
importância, né, de estar ouvindo a voz do Senhor. Nem Sarai, nem Abrão ouviram a voz do Senhor. Ironicamente, quem ouviu a voz do Senhor naquele momento ali foi Agar, que voltou e realmente se humilhou diante de Sarai, e de fato a descendência, né, de Agar se tornou realmente um povo numeroso, como a Deus havia predito. Sabe, eu quero chamar a sua atenção porque Paulo lá em Gálatas fala a respeito disso. Nós vemos ali no capítulo 4, versos 21 a 31, Paulo usando este episódio para ilustrar a justificação por meio da graça e a tentativa falha de tentar alcançar essa justificação por meio das obras, que é impossível. Assim como Adão e Eva também tentaram cobrir a nudez com folhas de figueira, ilustrando ali uma tentativa de alcançar justiça própria, mas somente quando o Senhor prometeu, no capítulo 3, versículo 15, que eles seriam redimidos pelo descendente da mulher, somente depois disso é que o Senhor então veste o casal com pele de animal, mostrando ali a justificação por meio da graça, a salvação por meio da graça alcançada no sacrifício do Cordeiro. Assim também, para Abraão e Sara, a promessa seria alcançada pela fé. Eles deveriam confiar na fé, eles deveriam confiar na promessa de Deus e não tentar alcançar por meio das obras. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus tem promessas para a sua vida e elas irão se cumprir. Você não deve tentar ter o controle da sua vida, ou você não deve tentar, quem sabe, construir um futuro sem confiar nas promessas de Deus, sem estar pautado nas promessas que Deus faz por meio de sua palavra. Ande aqui na terra olhando sempre para frente, porém sempre pautado nas promessas de Deus que se encontram em sua palavra. Somente assim você será feliz. Olhe o exemplo de Sarai, de Abrão. Dê ouvido à voz de Deus. A salvação ela é unicamente por meio da graça e não por meio das obras. A salvação ela é por meio da fé. O justo viverá pela fé. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.